Olá, paz do Senhor a todos. Hoje eu gostaria de ler o capítulo 2 de Gênesis e comentar um pouquinho sobre Gênesis 2. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Versículo 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo que foram criados. Quando o Senhor Deus fez da terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra. Também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pisson. Ele percorre toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que Deus formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como ele lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher. Eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E aqui eu vou falar de uma forma breve, sem me aprofundar muito em nenhum assunto, pois eu não sou um estudioso, eu também estou aprendendo e prefiro ficar na simplicidade do que acabar tentando falar algo difícil e profundo e acabar falando algo errado. Então, no início da criação, depois de ter feito Adão, como ainda não havia chuva na terra, tinha uma fonte, um rio, que irrigava todo o Éden. E este rio se dividia em 4 braços: o Tigre, Eufrates, Pisson e o Gion. Hoje em dia, a localização dos rios Pisson e Gion são desconhecidas. E no texto diz que não havia erva no campo, pois o homem ainda não existia para cultivá-la. Isso se diz respeito às plantas e árvores comestíveis, os frutos, pois as outras plantas já existiam na criação. E depois disso, Deus fez brotar no Éden árvores especiais, agradáveis aos olhos e cheias de frutos para servir de alimento a Adão. Depois disso, também Deus advertiu Adão sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que não comesse do seu fruto, senão ele iria morrer. Que isso será explicado no próximo capítulo.
Deus também disse que não é bom que o homem fique só. Mas antes de lhe dar uma companheira, Deus trouxe todos os animais para Adão nomeá-los. E mesmo assim não encontrou a ele uma companheira, alguém que fosse adequado a ele. Então Deus fez Adão cair em um profundo sono, tirou uma de suas costelas e formou a mulher. Quando Adão acordou, declarou: Esta agora é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Assim, desde o princípio, Deus já estava estabelecendo o conceito de família. Um homem e uma mulher que deixam a casa de seus pais e se unem para se tornar uma só carne. Adão reconhece em Eva alguém igual a ele, alguém que completa a sua existência. Ambos estavam nus, mas não sentiam vergonha, pois viviam em plena inocência e pureza diante de Deus. Eu agradeço a quem chegou até aqui. Obrigado pela sua audiência. Que Deus continue lhe abençoando sempre e proteja a tua semana. Aqui na descrição eu vou deixar um louvor para quem quiser ouvir. E se tem alguma coisa para comentar, algo que gostaria de falar, deixa aqui nos comentários para nós fortalecermos a fé um do outro também. Que Deus abençoe sempre a sua vida.